Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro. 28 de outubro, quarta-feira. O tempo passa rápido, não, pessoal? Nós já estamos aqui com a Bilene, a Emília Soares também conosco, a Gilca, Marinilda, a Fátima, Elonai, a Marília, David Benjamin, Ardeli Aires, Viviane, Crislin, Felipe está conosco também, David, Emília, o Jay Cobra aqui, quem mais aqui? Cláudia Lima, Duciné Tobias, Debbie Kahn, a Aurita, também conosco, a Ivonete, Teodoro, legal, Duciné Tobias, bastante gente. Muito bom, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui duas matérias aqui importantes, né? Mais uma vez, né, falando sobre questões aqui do corona, né? Não tem como a gente fugir muito disso daqui, mas na verdade tem três matérias aqui que eu achei interessante, né? A primeira delas é que o Brasil tem média móvel de mortes por Covid abaixo de 450 pela primeira vez em mais de 5 meses. Ou seja, chegamos a um nível menor do que 450 mortes, né? E esse nível, nos últimos 5 meses, não havia sido atingido, né? Então, é muito importante a gente observar isso. A média da semana, isso é média semanal, tá, pessoal? Foram 442 mortes e tivemos aí ontem 530 mortes e aí nessa média foram 442 mortes na semana. 5 meses atrás a gente estava em 447. Então isso mostra que estamos tendo uma variação. Eu me lembro muito quando essa pandemia começou dizendo que a gente ia atingir um platô e depois desse platô a gente teria uma queda. Mas se nós fôssemos traçar um gráfico, a gente perceberia que nós tivemos um aumento exponencial da mortalidade. Depois chegamos a um momento onde nós ficamos num platô, mas lá em cima, né? Ficamos num platô lá em cima. Depois a gente teve uma queda, um novo platô, uma queda, um novo platô, outra queda e um novo platô. Então nós estamos assim com bastante dificuldade de conseguir ter uma redução realmente grande, né? E aí nós estamos nos mantendo com um nível de mortalidade sempre num platô ainda elevado. Só que nós já tivemos outros países, né, que haviam conseguido ter um bom controle da doença, né? Um bom controle da doença. Por exemplo, a Europa. Lá na Europa, vários países conseguiram bons resultados com relação ao controle da doença. A França foi um deles, que chegou a ter nível bem elevado de mortalidade. Depois eles conseguiram ter uma redução drástica, diferente do nosso que está tendo uma queda muito lenta. Então eles conseguiram rapidamente, depois que atingiram ali o platô, começando as quedas, atingir níveis bem baixos. Porém, tem uma matéria aqui que chama bastante atenção também, que é a seguinte, ó. Com 523 mortes, França tem maior número de óbitos diários pela Covid desde o mês de abril. Então, olha lá, nós estamos aqui, né, no mês de outubro, estamos falando de um nível de mortalidade que foi atingido no mês de abril. E é interessante que a doença, por exemplo, ela meio que desaparece e fica um tempo quietinha, parece que um período de latência. E quando chega, né, uns meses depois, ela volta e volta com força total. O crescimento de número de casos tem sido muito grande e aí nós estamos aí com esse nível de mortalidade na França passando de 500 mortes novamente, chegando a níveis que foram atingidos somente no mês de abril. Outra matéria interessante, né, sobre a questão do coronavírus é de que os Estados Unidos, né, eles tiveram
quase 500 mil de americanos infectados, né, ou diagnosticados, na verdade, com a doença na última semana. Então foram 500 mil de casos de aumento somente em uma semana. Os Estados Unidos é outro país que, assim como o Brasil, está tendo uma dificuldade enorme de conseguir baixar tanto o nível de contaminação quanto o nível de mortalidade. Então veja que a doença ela não se comporta da mesma maneira em todos os países, não. Ela se comporta de maneira diferente. Tudo depende de como foi feito o enfrentamento da doença. Nós percebemos, por exemplo, que nos Estados Unidos, por mais rígido que tenham sido as regras de isolamento, nós tivemos ali períodos de muita aglomeração. Muita aglomeração. Quando, por exemplo, nós tivemos a morte do Floyd Mayweather. E com a morte dele, a população se revoltou e começou, né, um processo de aglomeração nas ruas, fazendo ali as suas campanhas, né, falando que vidas negras importavam. Né? Então, assim, é muito, digamos assim, complicado você conseguir fazer um controle se você mantém aglomerações. Tivemos essas aglomerações, agora estamos em período de eleição lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil nós temos eleição também, eleições municipais, eleições para vereadores. Lá nos Estados Unidos nós estamos falando de uma campanha política para a presidência, que movimenta e mexe com o país todo. E nós percebemos que vários políticos saíram fazendo suas campanhas e promovendo aglomerações num período onde nós estamos tendo o aumento do número de casos, né, nos Estados Unidos. Então veja que aglomerações continua, né, ou deveria, né, continuar sendo proibidas. Né? Elas não ajudam em nada no controle da doença. No Brasil, nós temos também aí essas campanhas políticas, geram uma aglomeração. O nosso próprio presidente gerava aglomeração, né, indo a padarias, indo a postos de gasolina e o povo se aglomerando. Só que no Brasil, a partir do momento que começou a flexibilização, o pessoal não trabalhou no sentido de, começou uma flexibilização. Não. Parecia que tinha eliminado já a pandemia, que ela havia acabado. E a gente percebe pelos últimos feriados que nós tivemos, como que a população tem vivido como se não tivesse mais a pandemia. Mas ela existe, ela está aí e ela ainda não foi controlada. Então a gente precisa, como população, ter muito juízo, né? Muito juízo, porque pelo jeito isso daqui ainda vai longe e ainda vai ceifar muitas vidas, e espero que nenhum de nós, nem nenhum dos próximos nós, seja uma dessas vítimas. Na verdade, não queria que ninguém mais morresse, mas pelo comportamento da população vai ser muito difícil a gente não ter mais mortalidade. Bom, é isso aí. Só para a gente poder destacar que a doença se comporta de maneira diferente, né, nos países, tudo dependendo da maneira como foi feito o enfrentamento, e também de que a gente ainda precisa ficar atento, que a coisa não acabou. Eu vi que a Nanda aqui escreveu que quer participar, então vamos chamá-la, vamos ver se conseguimos fazer a transmissão aqui hoje com ela. Vamos ver. É isso aí, Emília, que Deus nos livre da morte. Oh, maravilha! Pois é. Hoje deu certo aí, tá vendo? Aquele dia nós tentamos, não deu, né? Nossa, eu tô tão emocionada que tô tremendo. Você estava no trabalho já ou é impressão minha? Já estou no trabalho. Ah, é? Trabalha com o que, Nanda? Eu trabalho, eu sou assistente administrativa. Eu pensei que você fosse, Eu trabalho. pensei que você fosse florista, porque está escrito lá Nanda Orquídeas. Não, porque eu amo orquídea. Ah, legal. Eu também gosto bastante. Sabe que quando eu fazia a faculdade de zootecnia, eu tive uma professora de botânica, né, uma bióloga, e eu gostava muito, né, da disciplina, gostava muito ali da professora, e gostei muito de saber que tinha um orquidário lá na universidade onde eu estudava.
Ah, que E eu lindo. comecei a frequentar muito ali o orquidário. Até chegou uma época que a professora ofereceu para que eu cuidasse do orquidário. Só que, como não tinha muito a ver na época com aquilo que eu estava fazendo de atividade, né? Aí eu não Uhum. assumi. Mas eu também gosto muito de orquídea, eu acho espetacular. E lá nós tínhamos várias espécies de orquídea, né? Então é muito bacana. Ó, o pessoal disse Nossa, aqui ó, que emoção. que estavam na torcida Até que para dar fiz uma certo. torcida. Foi, a família Chudei estava torcendo por mim. É isso aí. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos. Você vê que a Nazaré, por exemplo, não conseguimos mesmo fazer online, mas nos encontramos em Uberlândia, fizemos presencial, te odeio com ela, quase assim, né? Eu pensei que você tinha que vir aqui na Bahia. Eu já estava querendo saber qual era o dia. Esse ano eu tinha viagem para Pois Bahia, bem, mas não deu certo, né, por causa da pandemia. Mas vamos lá então. Em que eu posso te ajudar, Nanda? olha, eu estou no nível de estresse super elevado. Nossa, eu tenho 44 anos, Uhum. fiz agora no dia 10. Eu tinha até falado com o Neste que eu tinha que marcar minha consulta, seria meu presente Ah, de sim. aniversário. Então, parabéns. Então, eu fiz os exames. Se eu passou aquela guia de exame para o grupo, aí eu fiz, eu estou aqui com os resultados. Ok, vamos lá, vamos ver o que que você tem então para Aí nos eu fiz até uma apresentar. relação aqui, ó. Quando eu fosse falar com o doutor Ricardo, ó, meu texto, tantas vezes. É, Todo dia assistia o Today e eu ficava anotando. Aí, quando era segunda e quinta, a programação da noite lá em casa é a transformação. Aí a gente tem que assistir. é muito bom. Eu fico Pois feliz com isso, da gente estar contribuindo com esse trabalho. Muito bom. muito, 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 muito. Muito, divulgo muito. E eu agradeço a minha amiga Catiana, que ela que me apresentou. E eu todos os dias digo, Kátia, obrigada, obrigada, porque que maravilha, que bênção. Que Deus continue te abençoando. Ah, Que o Senhor possa nós. estar nos ensinando, viu? Eu, Muito eu obrigada. que fico E feliz com essa compartilhar. oportunidade. Aí. Pois bem, eu deixei de menstruar no ano passado, vai fazer um ano, Mas você é nova. Que e idade que você tem? 44. É, pois é, Só que eu queria muito saber o nova. seguinte: hormônio engorda, prejudica a saúde? Porque assim, a minha ginecologista não me informou em nada se eu devo tomar hormônio. Se não, ela disse assim, fica a seu critério. Só que assim, na minha cabeça, eu acho que o hormônio engorda. Então, eu tenho esse efeito sanfona. Tem horas que eu emagreço, tem horas que eu engordo e fico mais tempo gorda do que magra. Uhum, E tive depressão, mas não fui, tenho 5 anos, não tomei remédio, né? Tarja preta para ficar dopada. certo. Fiz terapia um ano, mas a grana acabou, não tive condições de pagar. Uhum. E aí o senhor passou os exames, eu fiz. Estou aqui com o resultado. Vamos analisar uma questão que você falou, que eu achei interessante. Olha só. Sua frase foi a seguinte: hormônio engorda. Interessante a sua frase. Por quê? Ela é interessante, Nanda. Pelo seguinte: você está dizendo que parou de menstruar. Parou de menstruar. E aí, quando a gente para de menstruar e pensa em fazer, né, a reposição, nos preocupamos com essa questão de engordar. Mas aí a gente tem que observar o seguinte: as mulheres, elas têm uma dificuldade para controlar o peso justamente quando chega no período da menopausa. Ali é onde a mulher tem mais dificuldade para controle de peso. É quando atinge a menopausa. Por quê? Porque ela deixou de produzir os hormônios. Ao deixar de produzir hormônios sexuais, que têm um papel importante com essa questão da manutenção do peso, manutenção da massa magra, manutenção de massa óssea, aí que a coisa descamba. Então, no caso, se a gente for pensar que o uso do hormônio engorda, deveríamos engordar a vida inteira, então, e só parar de engordar a partir do momento que paramos de produzir o hormônio. Não é uma verdade, uma boa reflexão para a gente fazer? Uhum, verdade. Então, veja,
Produz o hormônio a vida inteira, não ganha peso. Para de produzir, começa a repor, começa a ganhar. Um pouco estranho. Então, o que favorece, na verdade, o ganho de peso, depois que para de menstruar, é a falta do hormônio. O hormônio tem papel importante no metabolismo. Não só o estradiol, como também a estrona, que é outro hormônio da linha aí dos estrogênios, né? Mas também a testosterona. Esse é um hormônio que está diretamente correlacionado, né, a essa questão. Ontem eu estava atendendo uma paciente que ela faz uso do hormônio já há anos, né, e ela não faz nem gel na pele, ela faz direto já um implante hormonal. E ela não tem problema nenhum, nenhum mesmo, com relação ao peso, né? Não tem. Então, assim, o uso do hormônio, ele não vai favorecer ganho de peso. Na verdade, ele vai até ajudar a você manter o peso que tem. E você tem tanto a reposição do estrogênio, que deve ser feita quando possível, não tendo, né, todas aquelas condições do câncer de mama que nós já citamos aqui, mas da testosterona. Se ela estiver muito baixa, né, aí a gente precisa também fazer essa correção. Ó, a Emília disse assim, ó, falou, ó, não faço reposição hormonal. No início do ano quis começar, mas a ginecologista disse que já era tarde para mim. Hoje já tenho 8 anos na menopausa e os riscos agora são grandes. Isso procede, né? Então, assim, quanto mais a idade avança, Emília, se a gente não começou a fazer, talvez não seja a melhor opção. Mas minha paciente de ontem, né, ela nasceu no ano de 1955, então façam as contas aí, né? 55. Ela já tem mais de 60, continua fazendo e não tem problema nenhum. Então, assim, são coisas para a gente analisar, né? São coisas para a gente analisar. Mas vai lá, então. Continua falando agora dos exames aí, Nanda. Olha, meu hemograma Uhum. eu fiz. E aí, aqui tá, a hemoglobina tá de 12,6. A hemoglobina tá bom. Então, quando a hemoglobina tá bom, Tá bom? tá. Geralmente, os outros tendem a manter a mesma linha, né? Hemoglobina é um dos mais sensíveis, Certo. né? Não só a hemoglobina, como CHCM e HCM, que está falando sobre a questão de volumes da hemácia, né? Pode falar. Minha contagem de plaqueta deu 270. Excelente. E o volume plaquetário médio, 9,30. Ok. Parte de hemograma sua, Tá do bom que a até? gente ouviu até agora, tudo normal, sem problema nenhum. Sabe o que eu tenho medo? Minha família toda é diabética. Tenho 2 tios que são cegos. E agora, dia 11 de novembro, eu perdi um tio de 44 anos também, por causa da diabetes, que não se cuidava. 44? E há 44 anos. Caramba. Ele, ele abusou da saúde mesmo. Então, acho que quanto mais ele descobria que estava evoluindo, aí que ele entrou num clima, depressão e tudo junto, e acabou falecendo É, por causa do descuido é dele. isso que eu falo a respeito da rota destrutiva, né? A rota destrutiva é um caminho que o fim dele é a morte. E alguns aceleram nessa rota, né? Ao invés da gente frear e fazer, né, um retorno, a gente continua acelerando. Então, assim, acelerar na rota destrutiva faz com que realmente o resultado seja trágico e venha mais rápido ainda a morte, né? Nós temos aqui também em Brasília, né, o meu cunhado, que fez a mesma coisa. Acelerou na rota destrutiva. Acelerou na rota destrutiva. E uma coisa assim que a gente sabe que, por mais conhecimento que a gente tenha adquirido estudando ao longo dos anos, nós não somos a solução do problema de ninguém. Nós entregamos, na verdade, ferramentas, né? Então, meu papel é entregar ferramenta para vocês. E o papel de vocês, para ter a melhor, é usar ferramentas. Não ferramentas minhas, mas ferramentas que a ciência tem trazido para nós. Ferramentas que eu digo que desde, né, do início da Bíblia, do início desse mundo, já estava disponível lá e sendo orientado para Adão e Eva, como questões de alimentação, questões do sono, questões de tomar sol, fazer atividade física, são coisas que estão na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, né? Então, assim, o meu papel é estar entregando ferramentas, ferramentas que a própria ciência tem comprovado que são eficazes.
E aí, no nosso caso, e o nosso papel, né, de vocês, no caso, meu também, é usar essas ferramentas se queremos ter vida e vida em abundância. Eu ouvi uma frase da minha cunhada, né, dessa que teve um marido que faleceu há alguns poucos anos atrás. Ela disse assim, ela falou, a cura sentou ao lado do meu marido várias vezes, mas ele não quis dar ouvido. E quando eu estava falando da cura, ela estava fazendo referência a mim. E eu disse assim, não, eu não, Rosana, não sou a cura. Eu simplesmente entrego ferramentas que podem trazer a cura se a pessoa aplicar. Né? Ferramentas que são eficazes e que estão comprovadas. Então, é isso que a gente precisa entender. Que no teu tio aí, no caso, ele não quis usar ferramentas e acelerou na rota errada, né? Na rota destrutiva e não na construtiva. Não tem como. As escolhas diárias, elas Assim, refletem. a gente tem que respeitar, né? Eu tentei também, mas a escolha foi, não foi uma das melhores, Mas agora infelizmente. estamos aqui para a Então, gente poder mudar o caminho. minha hemoglobina glicada deu 5. 5 quer dizer que o Isso é seu preocupante? Não, só fica preocupante a partir de 5,7, Nanda. Nesse valor, mostra que você tem um baixo risco para desenvolver o diabetes tipo 2. Baixo risco. Graças a Porque Deus. assim, ó, risco todos nós temos, não é? Porque só o ato de estar vivo já gera risco de desenvolver o Verdade. diabetes. Então, o diabetes ele é encontrado no nível de baixo risco e alto risco. O alto risco passa a partir do momento que você atinge e ultrapassa a marca de 5,7 na hemoglobina glicada. Nesse teu caso, por exemplo, 5 é um nível normal. Você vai ver que a sua glicose estimada vai estar dentro da normalidade, aí, né, que o próprio exame traz. E nesse caso, a gente tem que entender que, tendo um medo de desenvolver o diabetes tipo 2, existem algumas coisas que abrem uma possibilidade para a doença se manifestar. E quais são essas, né, portas que a gente deixa aberta? Uma delas é o ganho de peso, e olhando para você, né, não parece que você esteja acima do peso, né? Outra é o sedentarismo. Eu tô baixinha. Outra é o sedentarismo. Outra porta aberta é a questão da insônia, né? E uma quarta porta aberta é a questão do emocional. E a quinta, o padrão de alimentação. Então, e deficiência de vitamina D também é um problema. Então, eu vejo que essas são as 6 principais portas, digamos assim, que nós deixamos abertas para que o diabetes tenha chance, né, de se consolidar em nós. E isso é um problema, porque se a gente for observar, olha só as portas, né? Parte emocional. Como é que está o emocional da população? Terrível. E aí Abalada. você disse que é muito estressada. Eu me lembro dessa frase do início E da nossa ansiosa. conversa. É ansiosa, desculpa, falei estressada, ansiosa. Estressada É isso, também. então acertei sem querer. E aí, no caso, então, duas portas abertas em uma, né? Digamos assim, abriu um pouquinho e depois tirou a porta, né? E essa é uma porta preocupante, porque o cortisol elevado na corrente sanguínea é como se ele congestionasse o trânsito sanguíneo. E ao congestionar o trânsito, a gente gera, né, uma dificuldade de ação da insulina. Então, é uma coisa complicada. Mas a gente sabe que a população está mal emocionalmente, né? O peso. Pesquisa aí da semana passada, 60,3% da população brasileira acima do peso. Ou seja, todo mundo se colocando numa faixa etária de risco aí. Estamos aí quase de cada 3 brasileiros, 2 acima do peso. É assustador. Assustador a gente está chegando nessa média. Para chegar a 3 brasileiros, 2 acima do peso, a gente teria que atingir a marca de 66%. Já estamos em 60,3%. Ou seja, estamos caminhando a passo largo para chegar nesse nível, né? Depois, se a gente for observar padrão de alimentação, nossa, aí nós estamos falando de um negócio que é um caos, né? A alimentação hoje é terrível, Nossa, nem fala. terrível. Agora, então, que eu estou tentando aprender a ler Rótulos. as composições, os rótulos, fica difícil. Meu Deus, Não, quanta porcaria. uma vez, né, eu cheguei dentro de um graal. Estava fazendo uma viagem, na época eu morava em Maringá e havia vindo para Brasília e estávamos voltando, eu acho que para Maringá. Se eu não me engano, a história foi essa. Ou estava fazendo alguma viagem saindo de carro de Maringá para algum lugar fazer palestra. Eu sei que eu estava dentro do graal com a minha esposa e assim,
uma infinidade de comida. E aí eu virei para minha esposa e falei assim, eu falei, nossa, Nath, tem tanta comida e não tem nada para comer, né? Aí eu falei, coisa tá complicada, né? Olha o nível que a gente chegou. Tem comida, mas não tem nada que preste para comer. Então a gente está nesse nível. Quando você começa a ler rótulo, um monte de coisa que você colocaria na sua mesa, você não vai levar. Porque esse grau de... Estão destruindo aí o local. Porque esse grau de conscientização é muito importante. A leitura de rótulo, ela traz informação. E informação é poder. E quando você tem informação, você tem poder de escolha diferente. Então é muito importante isso. Leitura de rótulo nos afasta de um monte de coisa. Não sei se você já ouviu eu falando que uma vez eu saí, né, de São Paulo, estava indo para o Rio, para um spa, onde eu tinha uma reunião. E no meio do caminho eu estava com muita fome. Acabei parando, né, numa conveniência e fui procurar alguma coisa para comer. Nessa história aí, o que me livra às vezes é uma paçoquinha, porque a gente sabe que paçoca tem proteína, tem carboidrato e vai te dar uma saciedade longa. Não sei se você já ouviu falando, mas quando eu fui ler o rótulo, o primeiro ingrediente da paçoca era o açúcar. Eu falei, ué, mas O açúcar. tem que ser amendoim, paçoca é de amendoim, não é de açúcar. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, E é muito açúcar. muito, é. Eu virei para minha esposa e falei, nossa, isso aqui não deveria chamar paçoca. Ela falou, como assim? Eu falei, isso aqui deveria chamar açucaroca, porque tem mais açúcar do que amendoim, então tá errado o Verdade. negócio. Então, quando você começa a ler rótulo, E a agora- coisa complica. Agora a gente tem que andar com o nosso lanchinho, nossas castanhas, o nosso... Pois é. Porque é difícil. Não, e não é só com... E a praticidade. Deixa eu ver se tem um negócio meu que tá por aqui. Não, acho que não tá aqui não. Eu falo que a gente tem que andar também com uma lupa quando a gente vai ao supermercado. A minha não tá por aqui. É, Porque tem umas letrinhas que não dá para ler. E aquelas, cansa, eu que uso óculos. aquelas letrinhas fazem toda a diferença, viu? Tem umas coisinhas pequenininhas ali que se a gente lê, a gente não come, não, né? Então, assim, ó, veja Tem aqui. outra dúvida. Você falou do diabetes, aí só me responde rapidinho. Quais são as portas que você tem deixado aberta? Então, vou fazer a pergunta. Alimentação. Está aberta a porta hoje ou você já começou a fechar a porta? Não, eu já comecei a fechar desde quando eu vi os sofrimentos dos meus tios. Muito bom. E vi minha madrinha falecer por conta disso. Ixi, Entendeu? nossa. Então, com essa ajuda, Calma aí, peraí, conta das portas, peraí. Alimentação já começou a mudar, beleza. Sono. Porta aberta ou sono fechada? tá, ó, já durmo 9 horas, assim que termino o seu programa. E já tá lá, minha mãe disse, olha, doutor Ricardo, 9 horas. certinho. Muito bom, legal. Mais uma porta fechada. Vamos para uma terceira. Sedentarismo. Tá fazendo exercício ou não? Sempre fiz e sempre faço. Legal. Eu só parei na época da pandemia e aí parece que foi a bomba relógio. Engordei muito, então juntou isso, né? Sociedade, e parecia comer, porque lá em casa a gente tem compulsão alimentar. Eita. A gente come muita coisa boa, mas em quantidade demais quando tá ansioso. É para engordar Entendeu? saudável, né? O problema... Isso, mas eu não quero engordar nem saudável. Tá. Então, beleza. Exercício não é uma porta aberta, Agora, ficou com uma frestinha aberta na pandemia, mas fechou de novo, né? Foi. Agora, o problema é que eu não sabia da importância da musculação. Porque eu sempre fiz atividades aeróbicas e funcionais. Ok. E Nossa. corria com a Catiana, que me apresentou. Só que com Musculação. peso, Nossa, musculação, Nanda, é muito importante. Muito importante. Porque nós estamos falando justamente de manter e, se possível, aumentar o tecido que mais gasta caloria do nosso corpo. Nenhum tecido gasta tanta caloria quanto o músculo. É claro que se a gente for observar percentualmente, o cérebro gasta mais. Porque da taxa metabólica basal, o cérebro gasta 20%. O cérebro é uma máquina de consumir calorias. Mas proporcionalmente gasta mais. Mas se a gente for observar a quantidade de músculo que eu tenho, o músculo é o tecido que mais gasta caloria. Então a musculação é algo fundamental para que a gente evite o ganho de peso, para que a gente evite um diabetes,
Por quê? Eu vou estar falando de um tecido que gasta muitas calorias, então vai me dificultar, digamos assim, para ganhar peso e vai me ajudar no processo de emagrecimento. E ainda é o tecido que mais vai retirar a glicose da corrente sanguínea para poder ajudar nesse controle de glicose sanguínea e evitar o diabetes. Então, muito legal. Outra porta, peraí, ó. Vitamina D. Minha vitamina D tá 30. Ah, tá no limite ali, então tá fechada a porta, né? Tá com a chave na Tá bom? porta. Tá com a chave na porta. Agora você decide se Para eu você manter abre até ou quando? fecha. Não, eu quero. Até. Eu posso fazer o uso de vitamina D agora só para manter? É, Só para eu acho continuar? que Como você é? tomando 2.000 UIs agora para manutenção e tomando aí o solzinho conforme a gente consiga, já vai te ajudar tranquilo. A gente vem com o período de verão agora, né? E na Bahia faz Sim. bastante calor, né? Então, já, Demais. Ontem estava 30 graus. pois é, eu já passei tanto frio quanto calor na Bahia. Descobri que existe um lugar chamado Correntina que faz frio, né, no inverno. Terrível, É, pelo amor de eu Deus. conheço. Negócio terrível aquilo. E assim, mas o calor reina, né, na Bahia. Então, nesse período, acredito que você 2.000 seja o suficiente para manutenção. Beleza. É, 2.000. o Aí eu IS. tomo, compro o gotas ou em comprimido, como é que eu uso. Tanto faz, mas eu acho que o Porque comprimido sai mais barato do que o em gotas, né? é Geralmente sim. E aí tem ainda tem a porta das emoções, né? Que essa está aberta, mas a gente vai dar um Nossa, jeito de fechar, né? isso aí tá difícil. Tá difícil, é? Depois a gente conversa um pouquinho disso E para ver os gatilhos. a menopausa, eu nunca tive insônia. Eu dormia em qualquer momento, qualquer hora que eu deitasse. E com essa menopausa eu fiquei quase 2 meses com sonos fragmentados. Eu acordava 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas. E não tinha Você, um sono reparador. você sabe qual o percentual de mulheres que começam a sofrer de insônia depois que chegam à menopausa? Não. 60%. Nossa. 60% quer dizer o seguinte: de cada 10 mulheres que chegaram no período da menopausa e não tinham problema com sono, vão passar a ter problema com sono. Então, assim, é muito complicado. Essa é uma das portas que fica aberta, Nanda, não só para você desenvolver o diabetes, mas para você também ter o ganho de peso. Porque quem não dorme não emagrece, né? Eu já falei isso, mas eu nunca falei que quem não É. dorme engorda. Mas é uma verdade. Porque se você, por exemplo, não dorme e não controla o nível de cortisol, mantém seu nível de ansiedade alto, você acaba descontando na comida, vira uma válvula de escape, começa a comer compulsivamente, mesmo coisas boas, né? E isso vai refletir depois num ganho de peso. E esse ganho de peso vai gerar, consequentemente, uma resistência insulínica e provavelmente um diabetes em algum momento. Eu digo assim, ó, tem muita gente que não se tornou diabético durante a vida porque morreu antes do diabetes aparecer. Porque se tivesse vivido mais alguns Nossa. anos, teria diabetes. Então, teve gente que morreu antes do diabetes chegar, né? Ele tinha batido a porta, mas não deu tempo ainda dele entrar. Porque, assim, no estilo de vida que a gente tem levado, Nanda, é quase que 100%, né, de chance de desenvolver um diabetes. E aí tem muita gente que morreu sem ter o diabetes porque morreu cedo. Se tivesse durado um pouquinho mais, teria, com certeza. O que mais que você tem de É exame aí? complicado. Pronto. Minha glicose é 84. Ó, tranquilo, tá vendo? Glicose aí, né, tranquilinha, sem risco aí para diabetes. O que mais? Colesterol total, 147,2. Ótimo, ótimo. Perfeito, perfeito esse colesterol. Com esse colesterol, eu posso dizer O que a chance de ter problema cardíaco é baixa, né, com esse nível de colesterol. HDL, você ia falar. HDL 68,3. 68,3. Olha só. Esse daí é o resultado da sua atividade física, né? Percebe como que realmente vale a pena a atividade física? Um nível acima de 60 para a idade que você tem é fundamental para você evitar a formação das placas de ateroma. Então, isso mostra como que a atividade física tem trazido um benefício gigantesco para você.
muito, né, com relação a esse nível de HDL, também com relação a controle de peso, para não descambar o peso, né, e para aumentar aí a demanda de energia dentro da célula, que está ajudando a controlar o teu nível de glicose. Então, o exercício físico está fazendo toda a diferença na sua vida. Ótimo, graças a Deus. O seu L, o O seu, não não, HDL. mas se você tem um LDL, se a gente fizer a conta, o seu HDL está bem abaixo de 100. Porque, veja, seu colesterol total deu 146. Se a gente diminuir os 60, vou arredondar para 60. Se a gente diminuir 60 do 143, já daria 83. 83. E eu ainda vou ter o LDL e o VLDL. Então, o seu VLDL, que é o colesterol que gera problema cardíaco, né, que gera a formação das placas de ateroma, está muito abaixo de 100. Isso é ótimo. Parabéns, parabéns. Ganhou uma estrelinha. Graças a Deus. Oh, que bom. O não HDL 78,9. O LDL 69,3. Viu? Já tinha feito as contas aí. Eu sabia que ia dar abaixo de 80, né? 69,3. E o VLDL 10. Excelente. Pode ser que você morra um dia, mas não vai ser do coração. O triglicérides é 47,9. Esse nível de triglicerídeo, o que mais, triglicerídeo ou triglicerol, tanto faz, tá? Esse nível de triglicerídeo seu mostra que hoje você tem se mantido muito controlada com relação ao consumo de carboidrato. O carboidrato é o que mais faz o aumento do nível de triglicerídeo. E aí, no teu caso, teu nível de triglicerídeo está mostrando que o resultado está muito bom. O que mais? A ureia 25, ureia. Beleza. Creatinina 0,8. Tranquilo. Ácido úrico 4,7. Bom também. Sódio 139. Ok, tá dentro da normalidade aí. Potássio 4,0. Beleza também. Cálcio 9,04. Ok, tranquilo, essa quantidade de cálcio aí. Veja que nós Cálcio temos que e nos óleo. preocupar. Vai dar um e pouquinho, né? Pode falar. 1,26. Então, assim, ó, deu normal o teu cálcio, e essa é uma preocupação que a gente já teria também, pela questão de você ter citado que o ano passado você já entrou aí no processo, com 44 anos, na verdade, não foi ano passado, né? Com 44 anos você já entrou no período da menopausa. Então, uma coisa que tem que ser observada sempre, Nanda, quando a mulher atinge o período da menopausa, é observar o nível de cálcio na corrente sanguínea. Porque se você tiver um baixo nível de cálcio, isso quer dizer que você está já com uma grande chance, né, de começar um processo de osteopenia. Mas no teu caso, você está com nível de cálcio normal, você já tem dormido cedo e está fazendo atividade física. Teu nível de vitamina D deu normal, que é o 30. De 30 a 40 é a suficiência. De 40 para cima é o que eu considero ideal. Mas você fazendo a manutenção com 2.000 e tomando um solzinho, ele ainda vai aumentar um pouquinho. Então, se a gente for observar esses detalhes, você tem um baixo risco para desenvolvimento da osteopenia, mesmo que você não venha fazer aí as suas reposições hormonais. Se fizer a reposição hormonal, chance praticamente nula de ter osteopenia. E aí você citou que a mãe tem, né? É. Minha mãe é diabética e ainda tem urticária nervosa. Eita vida. Então você tinha de quem herdar a irritabilidade, o estresse, a ansiedade. Magnésio 2,0. Beleza. Fósforo 3,3. E esse calciônico você já sabe, né? Que é 1 e pouco, 1,25. Quando você falou que ele deu 9, o livre, eu sabia que o iônico ia ficar dentro da normalidade. Olha só, a gente estava falando da hemoglobina glicada e a Sara coloca assim, ó, hemoglobina glicada 6,1. 6,1, Sara, já é um risco alto para o desenvolvimento do diabetes. Está mostrando que tem bastante resistência insulínica já nesse processo. E aí, se você for observar em cima dessa hemoglobina glicada,
qual a glicose estimada, você vai ver que vai dar bem mais do que 100. Então veja como é que você, Nanda, está muito bem nesse aspecto. Cinquinho aí tá excelente. Ó, ferro, 48,8. Esse daí é o ferro, Ferrentina. esse ferro é o ferro que está circulando na corrente sanguínea. Então ele está dentro da normalidade. Eu até esperaria um pouco mais alto do que isso, mas está dentro da normalidade. E a ferritina? 8,5. Desculpa, cortou bem na hora que você falou, só ouviu o vírgula 5. 38,5. É. Tá normal, porque se a gente for observar o normal, o mínimo é 10, só que assim, 10 é beira de precipício já, né? Então ninguém quer. Eu acho que nesse caso, Nanda, já valeria a pena você fazer o uso aí de um sulfato ferroso, né? Eu faria um uso de um sulfato ferroso. No sulfato ferroso você vai ter lá uma quantidade de sulfato ferroso, mas a dose de ferro que nós queremos é de 60 miligramas, tá? Então geralmente chega aí 160, 200 de sulfato ferroso para dar uma dose aí de uns 60 miligramas de ferro, tá? Eu faria uso aí por pelo menos 30 dias do sulfato ferroso, tá? Porque Sulfato ferroso? isso, para a gente Aí eu tentar costumaria pôr. observar depois, daqui uns 3 meses, como é que vai o seu nível de ferro. Pode falar. E eu tomaria sulfato ferroso com uma quantidade? É, Nunca tomei. então, para você fazer o uso do sulfato ferroso, você vai ter que observar essa dose aí, tem que ser de 60 miligramas, e vai ter que tomar no intervalo das refeições, tá? O intervalo das refeições é uma boa opção. Até tem muita gente que toma junto e dá certo também tomar junto, mas tome nos intervalos aí, 2 horas longe, né, do horário que você vai comer. O que mais que nós temos aí? Ah, tem gente perguntando a taxa ideal de ferro. Proteína. A taxa ideal de ferro é assim, pessoal. A taxa circulante de ferro na corrente sanguínea deve dar acima de 50. O estoque de ferro, que é a ferritina, deve dar pelo menos 50. Para estar bem longe da margem de estar muito próximo ali do nível inferior do estoque de ferro. Então, tudo acima de 50 no ferro tá bom. Proteína reativa quantitativa. VCE. 0,05. Ah, baixíssimo. Sabe o que isso quer dizer para nós? Não. Baixo Não, risco de não. desenvolvimento cardíaco. Você está com um risco baixo para desenvolver problema do coração. Maravilha. Excelente. Vamos continuar. Proteína reativa ultrassensível. 0,59. Mesma coisa. Tá bem. Ácido fólico. 16,40. Excelente. Muito bom. CEA, né? Antígeno Carcinogênico. Carcioembrinogênico, né? CACEA. 1,99. Tá bom também. Esse daí é para avaliar risco para oncologia, essas coisas. Cortisol, vai lá. 7,35. Que horas que você fez a coleta? Travou um pouquinho. Enquanto vai destravando ali a Nanda, o pessoal está dizendo aqui, ó, que você está ótima, mulher. E realmente, você tem ganho mais estrelinha do que, né, demérito aí no caso. Tem algumas coisas, claro, para observar, né? Mas é que você já está passando por esse processo, você tem seguido as orientações. Então isso já tem refletido nos teus exames, né? O cortisol foi coletado às 8, você falou? Esse cortisol tá ótimo? Foi às 8? Tá bom, né? Por quê? Foi. Então tá ótimo, Foi. tá ótimo. Então veja que o seu nível de estresse não deve ser alto na parte da manhã. Se você fica estressado, deve ser mais pro final do dia. Boa tarde. Isso. Ontem eu estava tão estressada que minha pressão estava 10 por 7. Bagunçou tudo aí. Você ia falar outro dado, qual que era? Vitamina 12. 234. B12, 234, ok. B12. Está dentro do nível de Tá baixo? não, está dentro do nível de normalidade, Nanda. Só que assim,
Eu Ah, sempre gosto que a gente esteja acima dos 400, para ficar longe da margem do mínimo, né? Está normal, mas eu faria o seguinte, eu faria aí pelo menos um mês de uso do um mês. Citoneurin 5000, esse é comprimido, Citoneurin 5000 durante um mês, diariamente. E depois um comprimido de Citoneurin por semana. Então, durante um mês você tomaria 30 comprimidos, um por dia. Depois que completou um Ah, mês, um por semana. E aí, quando você for fazer os exames novamente, você vai fazer sua B12 para a gente ver se a gente conseguiu passar dos 400. certo. 400. Deixa eu ver. A hidroxivitamina D, essa 25, né? 30,39. Ok. Então, você fez aí o seu exame, tanto de vitamina D3, né, quanto da 25, da 1,25 hidroxi aí, no caso, né? 25 hidroxi, esse que você falou, né? Então, os dois deram dentro do nível de normalidade, tá tranquilo. Só faz daquele jeito lá, 2.000 UI e mais solzinho no período do verão. Vitamina B6, Ok, 17. legal, muito bom, Zinco, 76,7. tá normal. Ácido metilmalônico, Uhum. assim mesmo Isso, pronuncia? assim mesmo. 0,12. Legal. Esse ácido metilmalônico, quando ele dá alterado, mostra a dificuldade que você tem tido de fazer a correção da vitamina B12. E pensando em B12, a Sara pergunta qual o horário de tomar B12. A B12 a gente vai fazer uso junto com a refeição. Junto com a refeição. Então, tanto na refeição da manhã quanto na refeição da tarde, são bons horários. Eu só não tomaria vitamina B12 à noite, né? Não que ela não vá absorver, não, não é isso. É porque a vitamina B12 ela tem cianocobalamina. Cobalamina quer dizer que tem um átomo aí de cobalto, né? E isso daí pode abrir o apetite, né? No período da noite. Então não vejo como melhor opção tomar vitamina B12 à noite, não. Tome de manhã e no almoço, que é o horário que você pode comer melhor. O que mais? Transferrina total, 240. Tá normal, transferrina. Aquilo que eu falei, é só subir um pouquinho Homo, o estoque da ferritina que vai ficar bom. homocisteína, 10,10. É. Eu considero o ideal abaixo de 7. Você está dentro de um nível que é considerado normal, mas poderemos baixar um pouquinho. E veja que não tem uma relação com vitamina B12, B6 e ácido fólico. Deficiências de uma dessas três vitaminas faz disparar nosso nível de homocisteína. O que mais gera homocisteína, né? Além dessas carências aí dessas vitaminas? A questão do consumo de proteínas de origem animal. Como é que está o seu consumo de proteína de origem animal? Estou evitando tudo. Tudo agora que eu gostava, até o camarão, quando você me disse que os frutos do mar faz a limpeza do mar, eu já olho o camarão com outros olhos. Pois é, o camarão, né, esses mariscos, ostra, eles tinham que ganhar assim, selo de qualidade do Inmetro, porque eles fazem um bom processo de filtração da água do mar. Então, o papel deles Então eu não quero, é esse, né? não quero E estragar a função deles. não, deixa eles cumprindo lá, deixar o mar limpinho pra gente. É, nesse caso, Nanda, quando que você começou a reduzir o consumo dessas proteínas de origem animal? Tem uns 3, 4 meses, quando eu comecei a seguir o doutor Ricardo Vaz. Legal. Então, assim, eu pergunto. Só que assim, eu não sou muito amante de carne. Uhum, Eu comia porque eu achava que tinha que comer. é, Eu não tinha essa visão hoje que eu estou começando a adquirir, né? legal. E aprender, porque é um trabalho de formiguinha, porque quando você vem de um padrão, e você mudar, assim, é um choque de realidade. Sim. Até para o nosso organismo eu acho difícil Eu vim desse você mesmo, tirar eu, tudo eu de vim dentro. desse mesmo padrão seu, Nanda. E eu digo que eu comecei uma mudança. Não que eu fiz uma mudança. Eu comecei. E quando a gente fala eu comecei, quer dizer que ela ainda não está pronta. É como se fosse, sabe, É, aquele processo de reforma que você pensa assim, ah, vou fazer uma reforma na minha casa aqui e em um mês vai estar pronta. E passa 6 meses e você está cheio de poeira dentro de casa ainda porque a reforma não terminou.
Então, é mais ou menos isso. Exatamente. A gente só começa, mas nunca termina, porque todos os dias a gente pode melhorar nossas escolhas. Todos os dias nós podemos ser uma versão melhor nossa do que fomos no dia anterior. Então, é um processo de mudança que começa e a gente vai implementando e nunca termina. Eu tenho coisas a melhorar. Você tem coisas a melhorar. E qualquer um que esteja participando aqui conosco do Today também tem coisas a melhorar. Isso é um fato. E a gente vai progredindo dia após dia. Só que aí eu perguntei quando você diminuiu o consumo dessas proteínas de origem animal, porque você falou que estava mudando o padrão de alimentação. E aí eu falei, deixa eu aproveitar agora e descobrir. Então, veja, faz 3, 4 meses que você tem reduzido. Está num nível, né, de 10, aonde eu espero que a gente consiga baixar isso para menos de 7. Se hoje está em 10, com 3 a 4 meses, né, retirando proteínas de origem animal, como será que não estava 3 a 4 meses atrás? Boa pergunta, né? Sim. Horrível. Muita enxaqueca, tanta coisa que você vai sentindo. E outra e veio tudo junto. Eu até agradeço a Caixane, porque quando veio essa menopausa, eu parei de fazer atividade por um tempo, porque eu não aguentava, né? Levantar cedo, porque a gente treina às 5 horas da manhã, e aí eu 5 não aguentava horas? correr Que mais. beleza! É, só que ela continuou, mesmo com a pandemia, eu parei. Aí eu só fiquei nos funcionais. Então, eu fazia funcional à noite, quando eu saía do trabalho, Uhum. às 16 horas. E 5 horas a gente saía para caminhar, para correr. Mas com a Oh, pandemia eu não voltei ainda. pois é, vale a pena, Ainda né? estou E eu tinha feito um exame também no dia 20 de janeiro do hormônio, o FSH, Uhum. deu 133. Aí já é nível realmente mostrando o período de menopausa mesmo, né? Teve aqui E o LH 60. a Sara falou aqui, ó, que tem uma vitamina B12 que é a Nevrix, que está mais barata do que o citoneurin, né? É mais barata. Aí eu abri aqui para dar uma olhada, estou procurando aqui para ver se eu acho o preço dela, mas ainda achei aqui, ó. 20 comprimidos, 47,49. Se esse daqui é o preço, eu tenho que saber aqui qual que é a dosagem dela. Mas se esse for o preço, Sara, vai estar um pouco mais caro do que a citoneurin, né? Vai estar um pouquinho mais cara. Aí tem que ver a dosagem, porque o citoneurin é de 5.000 microgramas, né? Tá, vamos lá. Essa questão aí de você ter feito essa redução da prática da atividade física não foi algo nada favorável. Aham, Só que você fez uma redução da nada. prática da atividade física no momento que você estava fazendo mudanças no padrão de alimentação. Por isso você não teve assim efeitos colaterais. Imagina continuar comendo como comia antes sem atividade física, que desgraceira que não ia ser agora. Certo. Agora me tira uma dúvida. Quando as nossas articulações começam a ficar crocantes, o que significa? Bom, existem vários problemas, né, nas articulações que podem gerar esse tipo de, né, sons desagradáveis, né? E existem vários, mas processos de calcificação é um deles, né? Então pode ser aí um princípio já de uma artrose, ou talvez possa ser um processo onde você começa a gerar furos nas cartilagens, né? Pode ser aí já uma condromalácia. Então, assim, existem vários problemas, vários problemas. E nesse caso, se você estiver só com os barulhos desagradáveis dos croque-croque, né, é uma coisa. Agora, a partir do momento que você começa a sentir dor, aí cabe uma investigação, né? Já cabe uma investigação, porque aí você vai dar uma analisada. Veja que você tem algumas questões interessantes para não ter problemas articulares. Seu nível de cálcio está normal, seu nível de vitamina D também está normal e você faz atividade física. Então, essas três condições, elas são muito interessantes para que a gente não tenha problemas osteoarticulares, né? Então,
Você está numa condição boa nesse aspecto. Porém, né, tem também uma questão para poder gerar esses problemas, né, que às vezes é a sobrecarga de trabalho das articulações. Então, tem muita gente que tem problemas articulares não por falta de exercício, mas por excesso de exercício. Eu vou dizer de uma pessoa que tem esse tipo de problema osteoarticular pelo excesso. Eu. Eu fui atleta e aí o atletismo acabou comigo, porque a prática era muito intensa. O nível de impacto que gerou faz com que eu tenha hoje pontos de artrose na minha coluna já. Tenho um joelho todo estourado. Então, assim, o exercício ele é muito importante, mas ele tem que ter duas condições muito importantes para você não ter problemas osteoarticulares com relação ao exercício. Primeiro, tem que ter limite. Né? Hoje as pessoas estão indo muito para atividades de endurance. São atividades de longa duração. Ou seja, eu tenho um amigo, né, que estudou comigo no ensino médio, Ulisses, né? E Ulisses começou a correr. Só que assim, começou a correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15, 21, estava querendo correr maratona. Quando você corre uma maratona, né, só para você ter uma noção, segundo pesquisas, depois que você terminou uma prova de 42 quilômetros, 195 metros, você leva 6 meses para fazer a reparação dos danos gerados por essa prova. 6 meses. Nossa, Então, o que a gente percebe nossa. é que a atividade física ela é muito importante. Mas quando a gente começa a exagerar na quantidade, ela vai trazer malefícios e um deles, muitas vezes, são esses problemas osteoarticulares, esses croque-croque. Né? E eu falei O meu medo falei é muito com o que Ulisses sobre isso, porque assim, ó, quando eu fazia atletismo, eu corria uma maratona a cada 2 dias, porque eu corria uma média de 20 a 25 quilômetros todas as tardes, de segunda a sexta-feira. Então, a cada 2 dias dava mais de 42 quilômetros. Nesse caso, numa semana, eu corria 2 maratonas e meia em uma semana. Se a gente for observar que eu corria 2 maratonas e meia, quanto tempo levaria para o meu corpo voltar ao estágio original, né, dos danos que foram gerados por esse excesso de atividade física? Se eu falei que uma maratona leva 6 meses, eu corria 2 maratonas e meia, eu estou falando então de 1 ano e 3 meses que eu precisaria ficar parado, né, assim, sem sobrecarregar o organismo de atividade física para ele voltar ao estado original dele. Isso a cada semana. Então eu deveria ser a pessoa mais sedentária do mundo se eu quisesse hoje, de repente, parar de gerar os danos. Porque foram anos correndo nessa intensidade e a cada semana gerando esse tipo de sobrecarga. Então é importante a gente observar esse detalhe também. Sobrecarga de exercício gera dano nas articulações. E eu falei que eram 2 motivos. O primeiro já foi. O segundo é que às vezes nós fazemos atividade física, mas realizamos, né, os movimentos de maneira inadequada. E isso também pode gerar muito problemas de dores e esses problemas articulares aí que a gente está falando. Então, olha só. Na academia, nós temos hoje profissionais que são craques em montar séries, né, em montar a sua ficha para você treinar. Mas nós temos poucos profissionais que sabem orientar como realizar um movimento. Então, tem poucos o meu medo profissionais. de ir para a musculação era essa. Pois é, a gente tem poucos profissionais que realmente se dedicaram, né, e realmente aprenderam, né, sobre cinesiologia. Cinesiologia é a questão do movimento do organismo, é você estudar como que é o processo anatômico da realização daquele movimento. Então, é muito importante você ter um profissional com relação a isso. Agora, se você, por exemplo, vai pedalar, se você vai pedalar, é uma atividade aeróbica agora. Hoje, a gente sabe que também a regulação, né, dali, de regulagem, na verdade, né, da altura do cilinho, que é o banco da bicicleta, do guidão, a posição que você fica, tudo isso são coisas importantes para não gerar também esses problemas. Essa questão é importante ser observada. Se você vai caminhar ou correr, seria ótimo você fazer um teste, né, para saber qual o tipo de calçado ideal para você, para saber se a sua pisada
ela é voltada para dentro, se ela é voltada para fora, porque você pode estar usando palmilhas que de repente corrijam isso. Porque se você simplesmente pisa virado para dentro, começa a gastar o sapato lá, o tênis mais para dentro, em algum momento você vai ter um problema também, não só no joelho, como no quadril, coluna. Então veja, a gente vai muito para o exercício, né, quando resolve fazer, porque poucas pessoas resolvem, mas vai sem orientação. E isso também pode gerar problemas. Então, além da sobrecarga, observar as questões, né? De como que você está realizando o exercício, de como que sua bicicleta foi regulada para você, de como que o seu calçado é adequado ou não para o seu tipo de pisada. São coisas que às vezes passam batido, mas fazem toda a diferença também. É verdade. Eu tenho uma pisada pronada. E assim, por isso que eu faço uma atividade com esse professor, que é o Vicente Ramalho. Ele orienta tudo isso. Você pisar, o tênis adequado. Infelizmente, ele não faz, ele não é professor de musculação. Porque ele sempre tem esse cuidado no agachamento, como você correr, como você andar. E quando eu ia para a musculação, eu sentia falta disso. Louvável a atitude dele, né? Dê meus parabéns para ele, né? Porque ele é o professor muito bom. Vicente Ramalho e ele tem esse carinho com os alunos. É. Então ele tem um dia de amor pela manhã, que ele tem esse grupo de corrida que ele faz por amor. Legal. Sem custo nenhum, igual o senhor que faz por amor. É isso aí. E já os professores de musculação, ainda não encontrei aqui em Simões Filho Pois é. esse cuidado. Eu só via colocar não sei quantos quilos para você fazer de peso. E aí eu tinha medo, eu vou detonar meus joelhos. Faltou um ano para eu terminar a educação física, né? Se eu tivesse terminado a educação física, eu queria ir para a área, né, ou de treinamento ou para a área de musculação. Se eu fosse para a área de treinamento, eu iria para a questão do condicionamento físico. Por quê? O condicionamento físico foi uma coisa que faltou para mim. E isso potencializou o aparecimento de todos os problemas que eu tenho no joelho hoje. São 9 no joelho direito e 7 no joelho esquerdo, né? Então, assim, isso porque faltou a parte do condicionamento físico, um preparador físico para poder trabalhar, fazer as correções, né, das pisadas, fazer a correção, por exemplo, né, dessa questão da massa muscular que eu precisava ter esse aumento para proteger minhas articulações, né? Então, tudo isso são preparo físico. Se eu tivesse terminado a educação física, era uma das áreas que eu gostaria de atuar, né, para essa daí. Ou musculação. E eu fico pensando, se eu fosse fazer musculação, eu acho que ia ser tão meticuloso, né, que eu ia explicar direitinho. Eu falo, olha, aqui você tem a extensão do cotovelo, aqui você está fazendo agora o movimento de contração do cotovelo, então você tem que respeitar esse ângulo, porque senão você vai ter problema aqui, vai ter uma epicondilite, alguma coisa assim. Ia mostrar tudo. Justamente porque eu acho que quanto maior o nível de consciência e informação eu tenho, mais chance eu estou dando para o aluno se preocupar com essa questão e fazer os movimentos da maneira correta. Porque depois a gente percebe que tem um monte de gente hoje, né, pedindo afastamento do trabalho por causa de LER, que é lesão por esforço repetitivo. Na academia a gente também tem muito LER, porque a gente vai diariamente na academia, 5 vezes na semana, e não fazendo da maneira correta, em algum momento isso vai gerar um tipo de lesão. Então é importante a gente observar todos esses aspectos. Ó, a Flávia está dizendo aqui, ó, alguém mais sente dor quando faz agachamento? Então, Flávia, se você está sentindo dor quando faz o agachamento, de duas uma. Ou você está fazendo o agachamento da maneira inadequada, ou de repente você não está tendo uma composição muscular adequada para manter, né, a estrutura da patela no local correto, na hora de fazer o agachamento. Então tem todos os aspectos que a gente tem que observar. Então, essa questão da cinesiologia que eu falo é muito importante. O normal não é sentir dor no agachamento, a não ser que você também já tenha um problema prévio estabelecido. Mas vamos lá, Nanda, continua aí. E em relação aos lactobacilos, eu ainda não comprei, porque fiquei na dúvida, Certo. eu não sei, entendeu? Eu gostaria, porque eu preciso, às vezes eu tenho problemas de ressecamento também. E quero aprender como tomar e qual melhor comprar. Tá. Porque assim, eu pesquisei aqui o probiótico 30
sachês, né? Aqui custa R$ 109. A gente tem várias marcas no mercado. Tem três que eu gosto muito e uma que eu gosto também. O Probiatop é uma boa opção. O Lactofos é uma boa opção. E o Simforte é uma boa opção também. Aí você tem o Leiba, que também é uma opção, mas um pouquinho mais fraquinho, né? Não é tão bom quanto os primeiros. O Lactofós, ele tem um que é 15 Sachês, isso. E, e tem um que é com 30. Não me... Esse de 15 são 6 gramas. Sim, qual a diferença? Como é que usa? Como é que faz Você pode fazer com o de 15, não tem problema nenhum, já é uma reposição. A questão é que os lactobacilos, né, você tem que tomar ou por 15 noites ou por 30 noites. Aí você fez um tratamento de reposição. Uma informação importante é a seguinte: nosso metabolismo desacelera à noite, o trânsito intestinal é mais lento à noite. Por isso a minha recomendação de fazer o uso à noite, né? De fazer à noite. Porque dessa forma você vai ter condições de oferecer o lactobacillus no horário em que o metabolismo está mais lento e o trânsito intestinal está mais lento, oferecendo mais chance para ele se consolidar. Se você for ler a bula, você vai ver que eles recomendam usar pela manhã. Só que de manhã é o horário que o trânsito intestinal está mais rápido. O que eu entendo é que as empresas, né, querem que você faça pela manhã, porque vai demorar mais tempo para você ter o resultado que espera e vai ter que usar mais. Eu vejo isso. Porque à noite eu vejo muito mais interessante o uso do que pela manhã. Né? Então você vai fazer dessa forma. Antes de você dormir, na hora que você for deitar, você vai abrir ali o sachêzinho, jogar na água, misturar e tomar. Olha só que legal aqui, ó. A Eulina Santos, que é nutricionista também, disse assim, ó, perguntando se o meu aparelho de musculação chegou. Chegou. Vou fazer o seguinte, vou tirar a fotinha, vou postar ali minha estação de musculação, que é um crossover, na verdade, que dá para fazer tudo. Já prometi várias vezes que ia tirar foto e não tirei ainda, mas chegou e eu vou tirar a foto para mostrar para vocês, tá bom? Pelo menos já está fazendo atividade? Sim, já começando já, sentindo as dores do esforço físico da musculação, porque aí usa a via do ácido lático e aí fica com um monte de ácido lático acumulado na musculatura. Enquanto esse ácido lático não vai para o fígado para ser ressintetizado em outra molécula, ele fica acumulado ali no músculo, ô dorzinha, né? Mas, como diz um amigo meu que é fisiculturista, é a dor da conquista. É isso aí. A menopausa também provoca ressecamento na visão? Na parte intestinal, sim. Né? Pode piorar nesse processo, porque como você tem quedas de hormônios e você mexe também no hormônio, a progesterona ela reduz o trânsito intestinal, então é uma coisa mais comum, né, nesse final aí nessa questão, deixa eu ver bem aqui agora, nesse final, né, de estágio, digamos assim, né, porque a vida é feita de ciclos, então nesse último ciclo que a gente entra, que é o ciclo da decadência, que eu chamo, a gente vai tendo esse problema de constipação intestinal. Mas não só por causa da menopausa, mas porque acontece também mudanças no padrão da musculatura. A musculatura vai perdendo o tônus, por isso que é importante manter o ritmo da atividade física, para a gente tentar controlar os problemas. Quem não faz atividade física é mulher e atinge o período da menopausa é quando a coisa piora bastante. Beleza? Nanda, são 8 horas Beleza. e 8 minutos. Tá? Né? Rapidinho. É rápido. Né? Foi muito bom conversar contigo. Nós já havíamos tentado e não tinha dado certo e fico feliz que hoje deu certo. Né? Desejo para você, Nanda. Eu espero que eu seja a representante da Bahia nesse Olha, hoje eu vou ter que mexer aqui, né, com essa questão aí do sorteio para finalizar. Ontem o dia foi extremamente corrido, não consegui mexer com as fichas, mas eu tenho hoje e amanhã durante o dia para finalizar. Só que agora à tarde eu vou fazer gravação, a tarde toda junto com a NET, né, do Gastronomia Vital 2, que agora a gente está gravando as receitas separadas. Né? Amanhã tem gravação de novo, então tenho uma paciente para atender agora na sequência, depois vou trabalhar para fazer a separação das fichas, vou gravar a tarde inteira até o comecinho da noite. Então o dia está desse jeito, né? Bom, que bom, Nanda, muito obrigada. Deus continue te abençoando.
Amém a todos nós. Um ótimo dia para você. Pessoal, você que esteve nos acompanhando até agora também, desejo aí um ótimo dia para cada um de vocês, né? Que Deus realmente possa abençoar a vida de vocês. Muito obrigado pela sua participação. Se você achou que esse Today foi interessante, esses assuntos que nós trabalhamos, né? Compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas possam ter essas informações. Lembra, pessoal, que quando a gente começa o Today, aí na barra inferior tem parece um aviãozinho de papel. Quando você clica nesse aviãozinho de papel, você tem condições de compartilhar. Ó. Cliquei aqui no aviãozinho de papel, ele aparece compartilhar. E aí diz para quem que eu quero estar compartilhando. E aí eu posso selecionar o nome das pessoas que eu quero compartilhar para convidar mais gente para participar do Today conosco, tá bom? Nanda, tchau, tchau. Um abraço para Tchau, todos obrigada. vocês. Nos vemos. Até Obrigada. mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.